Olá e bem-vindos aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. Eu sou Sam Merritt e hoje vamos conversar sobre os preços de petróleo flutuantes e o mercado de equities russo com Anastasia Vlasova, diretora da FGP Capital. Seja bem-vinda, Anastasia. Olá. Primeiramente, como você descreveria a performance do mercado de equities russo e como você compararia com os mercados globais? Bom, eu vou responder com outra pergunta, porque é um erro muito comum que as pessoas cometem. Eu não gostaria de soar como uma professora, mas eu gostaria de tentar saber o que você acha do mercado russo neste ano até agora, levando em conta tudo que você lê na imprensa. Certo, tudo é muito negativo. Sim, se você chutar, neste ano até agora, mercado russo de equities, subindo ou descendo? Eu presumiria que está negativo. 5 a 10. Quanto você pode chutar? 5 a 10, não está mal. Agora podemos ver os gráficos que representam todos os mercados. E podemos ver onde está o mercado de equities russo. O gráfico te dá um panorama de onde todos os mercados de equity estão neste ano até o momento, em dólares americanos. O último gráfico, a última coluna, é a performance neste ano até o momento. Você pode ver que está tudo no vermelho. Esse ano está sendo terrível. As duas únicas luzes no fim do túnel que estão um pouco no verde são o mercado russo, que está flat, número 30 a 0,15, e o Nikkei, que está bem. O restante está horrível. Então, menos 10% são os números do FTSE. Isso foi antes das notícias da Volkswagen, então o DAX caiu ainda mais. Parece estranho e eu sei que soa contraintuitivo, mas o mercado de equities russo neste ano até o momento é provavelmente, em termos relativos, um dos mercados com melhor performance. É contraintuitivo, mas é um fato. Se olharmos os números em dólares versus Dow Jones, Eurostock, Nikkei e as demais. Parte disso pode ser explicado porque a maior parte da performance negativa aconteceu no final do ano passado. Então, neste ano, o mercado de equities russo, primeiro ele caiu, e depois subiu, e depois caiu novamente. Mas neste ano, até o momento, está flat. Então, essencialmente, se você tinha a Rússia no seu portfólio, equities russas no seu portfólio desde o começo do ano, você não perdeu dinheiro, o que nesse ano terrível para o mercado de equities não é algo ruim. Sim, ok. E o rublo russo? Ele atingiu novas baixas. Os preços do petróleo estão caindo ainda mais. Então, no contexto, o quão importantes são as commodities para os mercados emergentes? Vamos olhar como está o rublo russo e a sua performance neste ano até agora. Isso é interessante porque, novamente, você presumiria que o rublo russo está em queda, em valores enormes. Sim, está em queda, caiu 12%. Sua performance foi melhor do que a do rand sul-africano, que o peso colombiano, a lira turca e que o real brasileiro. Essencialmente, o que esse gráfico também mostra é um gráfico muito interessante. Ele te mostra como estão todas as moedas neste ano até agora. E você pode ver que a maior parte das moedas com performances ruins são moedas de mercados emergentes. E todas essas moedas são de países que são produtores de commodities. Essencialmente, se você é um produtor de commodities este ano, com os preços de commodity em queda, vamos ver o próximo slide que mostra como as commodities estão neste ano até agora, energia, metais, agricultura, e novamente, neste ano até agora, não há nada em verde. Tudo está entre 4% e 30%, então, com todos os preços de commodities com quedas acentuadas, é absolutamente normal que as moedas desses países estejam em queda e que haja um impacto grande na economia desses países.
Agora, em relação à Rússia, a Rússia é muito ligada ao petróleo, eu sempre disse. Diga-me o preço do petróleo que eu te direi como está o mercado de equities russo. Agora, surpreendentemente, o mercado de equities russo está flat. Embora o petróleo esteja em queda, o WTI caiu 15% e o Brent caiu 17%. O motivo pelo qual o mercado de equities não seguiu o óleo cru foi porque no final do ano passado nós tivemos o fraco desempenho dos mercados e depois eles subiram. Nós provavelmente poderemos ver isso nos gráficos. Como o mercado de equities russo está ligado ao petróleo, mas eu diria que de maneira geral, todos os países que são mercados emergentes são produtores de commodities, suas moedas estão baixas e a Rússia faz parte desse grupo. Ok, e a reação dos investidores a isso? Como você disse, os preços do petróleo estão baixos. As perspectivas estão mudando em relação ao mercado de equities na Rússia? Vamos voltar ao gráfico para ver como está o petróleo. Se você investe no mercado russo, você tem que estar a par do petróleo. Esse é um gráfico que abrange um período grande de tempo, desde 96, e te mostra uma correlação entre o mercado de equities russo e o petróleo. Então, se você está otimista em relação ao petróleo, eu acho que como investidor, você pode ficar otimista em relação ao mercado de equities russo. Agora, quais são as perspectivas que as pessoas têm para o petróleo? Há duas coisas. Primeiro, a situação da vasta oferta de petróleo no mundo todo. Isso se deve ao fato de que a OPEP decidiu não cortar a produção. Há pequenos problemas na Líbia e na Nigéria com produção, mas não são realmente interrupções na produção ou interrupções na produção importantes em qualquer lugar do mundo. E principalmente o Irã está prestes a se tornar um grande produtor novamente. E é isso que tem feito o preço do petróleo cair. Com isso, há muita oferta de petróleo. Então, por que alguém faria um bids mais alto no curto prazo? Há muito óleo por aí. Por outro lado, nos preços atuais do petróleo, há um estudo que eu vi da Baker & McKenzie. Os números, se não me falha a memória, são 1,7 trilhão de dólares de projetos que foram congelados por empresas de petróleo no mundo todo este ano. Esse número é muito alto e temos que lembrar que a indústria de petróleo é uma indústria que sempre tem uma defasagem longa. Então, o que quer que tenha sido decidido agora, você verá os resultados no longo prazo. Então, o que vimos após a crise financeira de 2008, nós vimos os resultados. E é por isso que os preços do petróleo têm se sustentado tão bem. We saw the results, that's why the oil prices have been holding up so well, is that in 2008 the oil companies have cut so much that... Em 2008, as empresas do petróleo fizeram tantos cortes que os resultados foram sentidos 5 anos depois. Acho que estamos exatamente na mesma situação agora, porque há tantos projetos congelados, de certa forma não haverá petróleo suficiente em alguns anos. Com o mundo continuando a crescer, com a China continuando a crescer, sendo 6 ou 7% versus 10%, mas ainda há crescimento no mundo. Não há alternativas para o petróleo. Eu diria que, pessoalmente, eu acho muito difícil ser pessimista em relação às perspectivas do petróleo nos próximos 12 a 24 meses. E eu diria que o petróleo deve subir e, consequentemente, o mercado russo também deve subir. É uma visão pessoal. Eu vi empresas russas de petróleo nesses níveis apenas 2 ou 3 vezes em toda a minha carreira, durante as grandes crises e, para mim, no longo prazo, eu continuo otimista em relação à Rússia e o mercado de equities russo. Anastasia, muito obrigado. Obrigada por me convidar. Continue conectado à Dukascop TV para assistir a entrevistas exclusivas e atualizações. Até a próxima.